Shalom mais uma vez a você que nos assiste, você que está aqui na Rádio Sion. Nós chegamos numa porção que é a continuação da história dos patriarcas. Tivemos a história de Abraão e agora continuamos com a história de Isaac. E esta paraxá chamada Toldot, veja aqui, Toldot, são as gerações de Isaac. Ele vai contar a história de Isaac, só que ele acaba contando a história dos filhos de Isaac, e você vai entender por quê. E o título dessa porção é Voz de Jacó, Mãos de Esaú. E ele corresponde a Gênesis 25, 19, ao capítulo 28, verso 9. Pessoal, eu quero abrir aqui dizendo o que eu sempre digo. Você tem que vir aqui pela manhã, você tem que acessar aí a internet e assistir os nossos estudos com algo no seu coração. Eu não estou aqui todos os sábados estudando uma porção do Pentateuco para relembrar a história apenas. Eu estou aqui porque eu creio que esse compêndio que Deus logrou a Israel, ele é fonte infinita de bênção para o homem. Ele contém o desígnio e o propósito de Deus para o homem, e ele contém também o Espírito vivo de Deus que habita nesses escritos, habita nessas narrativas, e Deus codificou profecias, alusões proféticas nessas narrativas. A Torá é profética. Eu estudo a Torá porque a Torá ensina sobre Yeshua. A Torá não ensina apenas sobre Israel e a história do povo judeu. A Torá nos mostra Yeshua e o desígnio de Deus para a humanidade através de Israel. É por isso que eu estudo a Torá aqui toda semana. Yeshua discutindo com alguns seus contemporâneos, um pouco religiosos. Ele disse, olha, quem acusa vocês em João capítulo 5, quem acusa vocês não sou eu, é Moisés. Moisés é um sinônimo de Torá, lei. Porque Moisés escreveu a meu respeito. Se Moisés escreveu a respeito de Yeshua, se esse texto foi feito, foi revelado a Moisés, para mostrar Yeshua ao mundo, eu tenho que ver Yeshua nesses textos. Eu tenho que cavar para encontrar Yeshua nessas palavras hebraicas. Na história de Israel, nos homens que Deus levantou em Israel para abençoar a humanidade. Yeshua está codificado, Yeshua está demonstrado em cada linha da Torá. Moisés escreveu a meu respeito. Com isso em mente, você tem que ler a Torá. Com isso no coração, você tem que buscar de Deus o quê? Onde está Yeshua na Torá? Onde é que está Yeshua nessa porção Toldot de hoje? Onde que a gente pode ver o Messias? Vamos começar com o título da paraxá. Está escrito em amarelo aqui, ó, Toldot. Olha o que diz a primeira palavra da paraxá, Toldot. Olha o que a gente pode extrair disso aí. Olha que coisa maravilhosa. Acompanhe aqui comigo. Quando quando Adão foi criado, havia um estado de perfeição e resplendor na terra, certo? O Eterno se relacionava com o homem e o homem resplandecia a glória de Deus. Você concorda comigo? Adão era um ser perfeito, santo, resplandecia luz, por isso que não via o próprio corpo, porque era um ser de luz. Os Midrashim, que a gente vai ler alguns aqui hoje, que é a lei oral judaica, que complementa às vezes o texto escrito, diz que Adão era um ser tão glorioso, que os animais, ele tinha que chegar bem perto para os animais saberem distinguir se era Adão que estava vindo ou se era o Eterno. De tamanha glória que ele resplandecia de Deus. Por quê? Ele foi feito à imagem e semelhança, Tselem Bedemut, a imagem e semelhança do Eterno. Era um ser glorioso. Quando você lê textos em hebraico, como Gênesis 2:4, você vai ver manifestado ali essa perfeição.
Olha como que, através do hebraico, a gente já consegue ver que o mundo era perfeito. Por isso que eu falo, tem que saber um pouquinho de hebraico. É importante. Porque Deus escolheu essa língua, esse idioma, essas letras para se revelar ao mundo. Olha só. Ele toldot hashamayim vehaaretz. Esta é a história, ou estas são as gerações, ou esta é a genealogia dos céus e da terra. Mateus, o que você quer chamar a nossa atenção? Para que palavra? Para a palavra toldot, olha aqui, ó. Ele, da direita para a esquerda. Ele é a primeira palavra, a segunda palavra da direita para a esquerda. Toldot. Você está vendo essas duas letrinhas em amarelo? São letras Vav. Seria o O. Ok? Com um pontinho em cima, ele é o O. Toldot. Dois Os, não é? Está vendo que tem dois Os? Por quê? O mundo era perfeito. A criação era perfeita. Mas olha o que acontece. A mesma palavra, quando vai contar as gerações de Adão, aqui é a geração da criação, antes da queda. Quando a Torá relata as gerações de Adão, olha o que acontece com a mesma palavra, toldot. Após a queda, a palavra toldot aparece na Torá incompleta. Ze Sefer Toldot Adam. Este é o livro da genealogia da história de Adão. Mas olha como é que está escrito Toldot. Compara com a de cima. Está faltando o quê? Um Vav, um O. Olha isso. Está faltando um O. Ou seja, a humanidade já estava distante, estava se distanciando daquilo que Deus tinha criado. Não estava mais perfeito. A morte entrou no mundo. A mortalidade entrou no ser humano. A criação foi afetada. O cosmos foi afetado com o pecado de Adão e Eva. Não era mais um mundo perfeito. E isso está refletido no hebraico. Os sábios, pelo Espírito de Deus, transcreveram essa imperfeição para a Torá, para o texto. E disseram, é um toldot incompleto. Mas não para por aí, não. A partir de Adão, qual foi a trajetória do ser humano? Ó. Quer ver a prova? Está vendo o toldot? Olha agora. Na genealogia de Ismael, nosso irmão querido, olha como aparece a palavra toldot. Ele toldot Ismael ben Abraham. Essas são as gerações de Ismael, filho de Abraão. Olha o toldot, não tem nenhum ó. Está mais imperfeito ainda, está mais degradado ainda. É a queda do homem. E a Torá reflete isso no texto. Gente, que coisa. Eu fico lendo essas coisas, eu fico maravilhado. Como que esses homens foram cheios do Espírito de Deus para refletir no texto um conceito espiritual, uma coisa fantástica como essa. E isso é só o início. Isso é só o início. Olha aqui. Quando seria que a criação e o homem teriam a sua toldot, a sua história, a sua genealogia restauradas? Será que em algum momento Deus vai restaurar o toldot de Adão e do mundo? Era completo, toldot. Em Adão já perdeu um Vav, em Ismael perdeu 2. Tem esperança para o ser humano? Deus tem algum plano para trazer o ser humano de volta? A resposta está escondida na genealogia do Messias. Preste atenção no texto em hebraico do livro de Ruth. Ve'ele toldot Peretz. E estas são as gerações de Pérez. Olha a palavra toldot. Está vendo que ela foi restaurada? Quem é Pérez? Quem é Pérez? Ascendente direto de Yeshua. Yeshua veio de Pérez. De Ruth. Que nem judia era.
Ah, então o Messias não é puro? Não. Ele é como nós brasileiros, tem um pouquinho de... Em Pérez, Deus profetiza através do livro de Ruth, e os escribas entenderam que de Pérez nasceria aquele que restauraria o mundo e o ser humano de volta ao seu status original. A Torá fala do Messias. Moisés escreveu a meu respeito. Há um midrash, um comentário rabínico, que comenta sobre esse texto, comenta sobre esse aspecto da palavra Toldot em Pérez. O rabino Berequias disse, em nome do rabino Shmuel Nachman, embora essas coisas tenham sido criadas em sua plenitude, ainda assim, coisas que ele quer falar da criação, né? A criação foi criada perfeita. Embora a criação foi criada perfeita, quando Adão pecou, elas foram prejudicadas. E não voltarão à sua perfeição até o filho de Pérez, o Messias, vier. Porque está escrito, estes são os Toldot de Pérez. Toldot é soletrado completamente, com todos os vavs, que é a letra faltante. Quais são as coisas que o mundo e Adão perdeu depois que pecou? Olha o que os rabinos dizem. O brilho de Adão perdeu o seu brilho. Tanto é que ele viu o corpo, não viu? Viu que estava nu. Por que antes ele não vinha? Porque era luz. Então, na queda, ele perdeu a luz. Começou a ver o próprio corpo. O que ele perdeu? Sua imortalidade. Adão era imortal. Deus não criou Adão para morrer. Sua elevação, sua altura, o status de um homem criado à imagem e semelhança de Deus, perdeu. O que a natureza perdeu? Os frutos da terra perdeu o seu resplendor. Os frutos das árvores perderam o seu resplendor. E os luminares, olha isso, pessoal. A alteração cósmica que a queda de Adão ocasionou. Mudou tudo. Mudou tudo. Mas não é só os rabinos antigos que falam sobre isso, não. Tem um rabino muito mais importante, que escreveu antes desse aí, que fala algo parecido. O nome dele é Saulo, ou também conhecido como Paulo, porque ele atuava fora de Israel. E ele escreveu o seguinte, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 19 e 20, ele escreve, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que a sujeitou ao pecado, à vaidade? Adão. Então a natureza sofreu com a queda de Adão e sofre até hoje. Sabe um princípio que existe na Torá? Que aplica, na minha opinião, a qualquer povo? A Torá diz que no Yom Kippur, no dia da expiação, o sacerdote tinha que fazer expiação pelo santuário. Porque quando o homem peca, a natureza não está sujeita a esse pecado? A natureza faz o quê? Ela vinga o pecado do homem no próprio homem. A natureza se volta contra o homem quando o homem peca. Catástrofes naturais, alterações climáticas, terremotos, maremotos, podem ser atribuídos também à vingança da natureza. A natureza se volta contra o homem quando o homem peca e profana a terra. Vocês têm visto isso acontecendo em vários países. Me atrevo até a traçar uma proporcionalidade. Às vezes, quanto mais pagã a nação, mais catástrofes nós vemos. Mais doenças nós vemos.
alterações genéticas que são típicas de um determinado povo, não sei. Claro que tem um aspecto genético natural, mas a Torá já nos alerta, o pecado, a natureza recebe o pecado do povo e volta-se contra o homem. E nós temos orado, nós como brasileiros, temos orado para Deus segurar a sua mão sobre a nossa nação. Desde quando eu entendi esse princípio aqui, eu oro para Deus não pesar a mão no Brasil. Porque promiscuidade, idolatria, que são feitas nessa terra, já era para a terra estar vingando há muito tempo com terremoto, maremoto, tufão. O Brasil é abençoado que não tem. Ele não é abençoado por causa da misericórdia de Deus e, na minha opinião, por causa dos justos aqui que ainda oram. Porque se fôssemos receber o pagamento pelo pecado da nossa nação, já seríamos uma nação de históricos com catástrofes. Pense nisso. Não se vanglorie que o seu país não tem tsunami. Arrependa-te. Porque as coisas, as iniquidades das nações têm um nível, não tem? Tem um ponto. Igual Deus fez com os amorreus, né? Quando Deus revelou lá em, acho que foi Gênesis 15, Deus revela para Abraão a visão do que o povo seria enviado para o Egito, 400 anos. Deus fala, olha, vocês vão esperar porque eu vou lidar com os amorreus. Eles estão quase chegando na linha de promiscuidade deles. Então, as nações vão acumulando pecado. Chega um ponto que o juízo vem. Então, eu não me vanglorio. Eu me arrependo pelos pecados da minha nação. Porque esse é o chamado de Abraão. É o que ele fez lá em Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu. A terra era promíscua? Era. Os cidadãos eram idólatras, sodomitas, daí que vem a palavra, né? Sodomita vem de Sodoma. Eles eram promíscuos? Eram. Abraão consentiu na destruição da cidade? Não. Senhor, poupa o povo. Mas o justo não merece ser poupado. Mas então, por causa do justo lá dentro, o ímpio não merece ser poupado. Então, por causa do justo lá, poupa o ímpio. Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, 10. O justo fazendo expiação pelo injusto. Já viram esse princípio em algum lugar? O justo pagando pelo injusto? É por causa desse princípio que nós estamos aqui hoje. Porque um justo pagou no nosso lugar. Um justo intercede por nós. Muito superior a Abraão. Você vai vê-lo aqui. Mas vamos adiantar. Yeshua, o Messias, é o veículo de Deus que trará a restauração do homem e da natureza, conforme o jardim do Éden. Lá que é o meu padrão. Na sua vinda, o Messias transformará a natureza do homem. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre essa transformação, ele declara lá em 1 Coríntios 15, você já leu esse texto. Paulo está ensinando os gentios sobre como que vai ser a restauração de Yeshua. Então Paulo está falando um negócio o seguinte: Adão pecou, foi revestido de mortalidade. E todos depois de Adão nascem também revestidos de mortalidade. Você herda a mortalidade. Não herda o pecado, você herda a mortalidade. Você morre. Na vinda do Messias, a morte será vencida. Como? O seu corpo, se você estiver vivo, vai ser revestido de imortalidade. E quem já morreu vai ser ressuscitado e vai se tornar também um corpo glorioso, imortal, assim como era no Éden antes da queda. E de onde Deus vai ressuscitar os mortos? Gente foi julgada no mar, gente foi queimada, Os rabinos falam que Deus tem a partícula de DNA de cada ser humano, cada justo e cada injusto também, porque o injusto vai ressuscitar para ser julgado, não para reinar. O justo vai ressuscitar para reinar com o Messias. Os rabinos dizem que há um osso que liga a espinha ao crânio, chamado de luz.
Osso luz, L-U-Z. E esse luz, ele é praticamente indestrutível. Resiste a fogo, resiste a pressão, resiste a tudo. E os rabinos falam que, quem sabe, através desse osso, Deus não vai usar para restaurar a vida. Vai restaurar, não vai ser espírito que vai parar, não. O sujeito vai restaurar, ele vai voltar a viver de onde ele estiver, pessoal. Por isso que os túmulos vão quebrar. Os restos que tiverem ali dentro vão ser restaurados à vida, igual a visão de Ezequiel. Do osso vai voltar a ter vida. Por isso que o judeu respeita a morte. Você respeita o morto. Que aquilo ali vai voltar a viver, o justo vai voltar a viver. Você não profana o túmulo. O osso luz. Eu sei, os rabinos, eles estudam muito essas coisas, eles surgem com muitas teorias. Dizem que esse osso recebe a nutrição. Isso é uma lenda judaica, mas é interessante. Eles falam que esse osso que Deus vai usar para ressuscitar o ser humano, recebe a nutrição só uma vez por semana. Ele não recebe nutrição nenhum outro dia da semana, ele só recebe um dia da semana, sábado à noite. Sábado à noite é a refeição que se tem, e o que você come sábado à noite vai direto para nutrir o osso, luz. Por isso que é o único osso que não foi afetado com a queda de Adão. Por quê? Da tradição judaica, que dia que o homem foi criado? Sexto dia. A tradição judaica fala que ele pecou na própria sexta-feira. Mas se o osso, ele comeu o fruto, não comeu? O pecado não foi comer o fruto? Tudo no corpo dele internalizou o que ele comeu, absorveu o que ele comeu, menos um osso. Que osso que não absorveu o que ele comeu na sexta? O osso luz. Então o osso luz ficou intacto. Por isso que Deus usa ele para restaurar o homem no mundo vindouro. E tem uma refeição que nós comemos juntos para nutrir esse osso. Qual é? A seudá. Por isso que a ceia é feita sábado à noite. É a lembrança que nós fazemos, chama Melavê Malká. É o jantar do rei Davi ou jantar da rainha do Shabat. O judeu reúne sábado à noite para nutrir o osso da ressurreição. Só um parênteses só para você ver que tem muita gente que pensa, pessoal, tem gente que ora, que quer decifrar as coisas de Deus, viu? São coisas interessantes. Mas volta aqui. O que o Rabino Shaul escreve sobre a ressurreição? Está escrito, o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante, olha só. Olha os contrastes. O primeiro homem é terreno, e os demais também foram terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do homem celestial. Quem é esse homem celestial? Yeshua. Não fica refletindo só Adão, não. Você tem que refletir o homem espiritual que há em você, Yeshua. Você tem uma partícula divina dentro de você. Você não é um animal, não. Você não é um descendente do macaco, não. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem que refletir essa partícula divina na sua vida. Representando, deixando este homem celestial ser representado na sua vida. Então eu vos digo um mistério. Diga, mistério. Tem mistério na Bíblia. Qual é o mistério de Paulo? Nem todos morreremos. Diga amém, pessoal. Que bênção é você não morrer, ser ressuscitado, sem morrer, corpo glorificado. Olha isso. Mas seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar do último chofar. O chofar soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, é que o mortal e o que é mortal se revertir da imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita em Isaías 25:8, tragada foi a morte pela vitória. Esse vai ser o momento de restauração do Éden, quando Yeshua voltar. Paulo cita Isaías, Paulo cita Oséias. Olha só, acompanha comigo. Como se não bastasse, essa porção é muito rica. E o hebraico dessa porção é muito rica. O hebraico é rico. Tem mistérios. Paulo não anunciou um mistério? Está cheio de mistério nessa paraxá. Dê uma olhada comigo. Segunda parte. Esaú, diga Esaú, é também conhecido por um outro nome. Sabe qual que é o outro nome de Esaú? Edom. Por quê? Por causa do que ele falou lá em Êxodo 25:20. Ô, meu irmão, me dá essa coisa vermelha aí que você está cozinhando. Edom, vermelho. Por isso o nome dele virou Edom. Não só por isso, porque ele nasceu, como é que ele nasceu? Lembra lá do relato no capítulo 25? Ele nasceu Admoni. O que é Admoni? Ruivo. Peludo. Por isso que o nome dele é Esav. Vem de Seir, que é um dos nomes de Esaú também. Seir, Saara é pelo, cabelo. Os rabinos falam que ele nasceu até de barba. De tão completo, tão peludo. Até barba ele nasceu. Cabelo no peito e tudo mais. Por isso falaram, o menino é peludo. Chamaram de Esaú. E um dos nomes deles é Edom. Diga, Edom. Isso é importante. Olha as alusões proféticas, hein? Acompanhe comigo aqui. Mas Esaú é conhecido por Edom, mas o nome Edom, na tradição judaica, também é um sinônimo para Roma. Por quê? Por causa de uma profecia dos Salmos. Olha aqui. Tem um texto no Salmo que mostra Edom destruindo Jerusalém. Edom destruindo Jerusalém? Como? Era uma alusão profética. Olha o que está escrito. Salmo 137:7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Adonai, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Então os rabinos falam, isso aqui é uma alusão profética a quem destruiu o templo até os fundamentos, aos romanos. Edom é um sinônimo de Roma. Não só de Roma, mas do sistema religioso que é criado em Roma nos primeiros séculos da era cristã. Edom, nos meios judaicos, é um sinônimo de Roma e do sistema religioso que lá saiu nos primeiros séculos. Agora olha, preste atenção. Assim como Jacó estava escondido em roupas de Edom, não é isso? Como é que foi a história, você lembra? Não vou contar aqui, não precisa, né? Você já aprendeu muitas vezes. Rebeca estava grávida, estava uma geração conturbada, ela ora a Deus, o que Deus fala com ela? Calma. Ela fala, se for assim eu não quero mais. Aí Deus fala, calma. Duas nações, vocês leram hoje aqui, duas nações estão dentro de você. O mais forte e o mais fraco. Mas o mais forte vai servir o mais fraco. Então, Rebeca recebeu essa profecia. Os meninos nasceram. Saiu o peludo, grande, completo, como os rabinos dizem, e saiu o outro o quê? Menor, segurando onde? Calcanhar, o Akev. Por isso que o nome dele é Yaakov. Vem de Akev, Akev é calcanhar. Segurando o calcanhar do irmão. Cresceram. Isaac chega, está com medo talvez de morrer, e ele tem que dar a bênção para o sucessor. A semente da promessa, desde Abraão.
E quem que ele chama para passar essa bênção? Esaú. Rebeca ouve, sai, prepara um prato delicioso, caça, prepara o prato que eu vou te abençoar. O que Rebeca faz? Não foi isso que o Eterno me disse. A bênção tem que ir para o menor. Vem cá, Jacó. Eu vou preparar uma comida para o seu pai. Você vai lá, vai fingir ser o seu irmão para você receber a bênção. Mãe, ele é peludo, eu sou liso. Meu filho, toma aqui essa roupa dele, pega essa lã de carneiro aqui, coloca aí no pescoço, na mão, e vai lá. E ele chega, Isaac come, vem cá, meu filho. O cheiro é de Esaú. Pai, me abençoe. A voz é de Jacó. Vem cá, meu filho. Isaac já estava cego, né? Vem cá, meu filho, chega mais perto, deixa eu tocar na sua mão. A mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mãos de Esaú, voz de Jacó. Agora você vai ler aqui comigo. Assim como Jacó estava escondido nas roupas de Edom, não sendo reconhecido por Isaac, o Messias Yeshua também se encontra escondido dos seus irmãos em Edom, Roma e o seu sistema religioso. Yeshua está escondido. Yeshua está com roupas de Edom. Tal como José e Moisés estiveram revestidos com elementos estranhos ao seu povo, para serem veículos de salvação. Atenção a isso aí. Deus é que colocou essas indumentárias no Messias. Deus é que vestiu Edom Yeshua de Edom. Assim como foi Deus que orientou Rebeca a vestir Jacó de Esaú. É claro. O pai não percebeu. O pai tinha maior feição por Esaú. A Torá fala isso. Rebeca interferiu. Não. Vestiu o menino de Esaú. O Eterno vestiu Yeshua de Edom. Mas posteriormente, tanto José como Moisés se revelaram aos seus irmãos. Assim também, o Messias Yeshua se encontra às portas de Roma, aguardando o momento para se revelar a Israel. O que são as vestes de Esaú? Quais são as vestes de Edom que estão sobre o Messias nos dias de hoje? Você sabe. A começar da sua aparência, né? Por que os judeus hoje, normalmente, rejeitam o clamor que Jesus é o Messias? O que vocês acham? Ah, Mateus, Deus orquestrou, sim. Mas o que é lógico para o judeu? Chega a ser lógico. Eles olham para o Yeshua, para o Jesus que tem sido apregoado por Roma há 2000 anos, o judeu olha isso e fala, peraí. O que esse camarada tem a ver com o nosso Messias? A figura dele em muitos lugares é um louro do olho azul, vestido de túnica romana. Já viu aquela túnica? Um judeu que vê uma coisa dessa, vai ter alguma afinidade com aquela imagem? Não, na iconografia já tem problema, na imagem já tem problema, não conecta com Israel. Apregou um Messias, um Yeshua, um ungido, que não é rei de Israel. Não pode. Porque esse Yeshua que apregou de Roma é contra a Torá. Ele fala que a lei já acabou. Qualquer judeu que apregou e que a lei já acabou, não pode ser rei em Israel.
Deuteronômio. Deuteronômio vocês ficam, o rei tem que guardar a Torá, tem que estudar a Torá, tem que ler a Torá em público, tem que escrever a Torá no coração. Qualquer judeu que quer ser rei, mas que rejeita a Torá, não pode ser rei em Israel. Ele acabou com o Shabat. Ele decretou todos os alimentos limpos. Não pode comer camarão, lagosta, crustáceo, ostra, porco, porca, não tem interesse. Ele acabou com as leis alimentares, ele acabou com o Shabat, ele acabou com a Torá, ele acabou com a eleição de Israel. O que eu já ouvi? Os judeus eram um povo escolhido até a vinda de Jesus. Depois que ele veio, todos os seus filhos, toda a igreja é o povo escolhido de Deus. Um sujeito que fale, que ensine uma coisa dessa, jamais pode ser o Messias de Israel. Estas são as vestes de Edom que estão sobre Yeshua. Seu ensino, sua aparência. Essa é a voz de Esaú. Antes, pelo menos, a voz fosse de Jacó, mas a voz e a mão é de Esaú. Porque o ensino ainda é estranho a Israel. E as práticas nem se fala. O Messias está revestido de Edom. As palavras de Isaac, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Eu já apliquei essa frase aqui para muita gente. Tem gente que a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Fala uma coisa, pratica outra. Apregou uma coisa, vive outra. Voz de Jacó, mãos de Esaú. Atualmente, o Messias Yeshua está com a voz e as mãos de Esaú. Mas cabe a nós, eu e você, restaurar a sua identidade, colocando mais uma vez a voz de Jacó em seus lábios, apregoar mais uma vez os seus ensinos verdadeiros, quando ele diz, eu não vim cancelar a Torá e os profetas, eu vim torná-los plenos. Essa é a voz de Jacó. Essa é a voz de Jacó. O Messias que guardava a Torá, o Messias que era glória para Israel, o Messias que honrava a eleição de Israel, o Messias que cumpria a missão de Israel. Essa é a voz de Jacó que Yeshua precisa ter novamente. Nós precisamos colocar a voz de Jacó novamente nos lábios de Yeshua. E não só isso. Nós precisamos também fazer com que as suas mãos não sejam mais mãos de Esaú, mas mãos de Jacó. A igreja tem que tirar as mãos de Esaú da fé. Esaú era inimigo de Jacó. Esaú dá origem a Edom, um povo que era inimigo dos judeus. Todo ato da cristandade que prejudicou os judeus são mãos de Esaú. Não adianta ter voz de Jacó, não adianta pregoar que Jesus é o Salvador, o Messias do mundo, se as suas mãos são mãos de Esaú. Se as mãos de Esaú estão presentes nas cruzadas, se as mãos de Esaú estão presentes nos escritos antissemitas dos primeiros séculos dos pais da Igreja Católica. Não adianta pregoar Yeshua se as mãos são de Esaú ao apregoarem a Inquisição na Espanha, em Portugal e nas colônias. Não adianta anunciar que é cristão, ter voz de Jacó e colocar o judeu na fornalha no holocausto. Não adianta falar que é o representante de Deus na terra e não fazer nada quando 6 milhões de judeus eram mortos na Europa. Voz de Jacó,
mãos de Esaú. Eu e você, levantados por Deus nesses últimos tempos, temos a missão, a ordem do Espírito do Eterno de recolocarmos em Yeshua a voz e as mãos de Jacó, da escolha, da promessa. Como nós fazemos isso? Incentivando as nações, a igreja, a darem frutos de justiça em relação a Israel e em relação ao mundo. Paulo escreve em Romanos capítulo 11, verso 28, para gentios, para as nações, os judeus são amados por causa dos patriarcas. São amados por causa da eleição. A eleição, a escolha é irrevogável. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 11. A igreja não substitui Israel, a igreja ela compartilha da eleição com Israel. Mão de Jacó. Voz de Jacó. A visão da restauração original, verdadeira de Deus, é aquela que vai retirar a voz e as mãos de Edom, que foram colocados sobre o nosso Messias, dando a ele a coroa como rei de Israel, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o Yeshua. Então Jesus e Yeshua é diferente? Não, são os mesmos, é a mesma pessoa. Só que está vestido de Edom. Não é outro. Não adianta você falar comigo, eu larguei o Jesus de Roma, eu agora estou com o Yeshua de Israel. Isso é balela. É o mesmo. Não tinha Tsafinat Paneah e José, era um só. Não tinha príncipe do Egito e filho de Eucana lá. Como é que chamava a mãe dele? Ohevet. Era um só. O filho de o filho de Ohevet era o mesmo príncipe. O governador do Egito era o filho de Jacó. Só que vestidos de elementos estranhos. Vamos nos vingar. Não. Foi o Eterno que os vestiu. Foi o Eterno que salvou Moisés no palácio de Faraó. Foi o Eterno que mandou José para ser governador do Egito. Foi o Eterno que deixou Yeshua ser coberto de Edom. Para cumprir os seus planos e os seus propósitos. E os rabinos falam, os rabinos atestam isso, que o Messias está aguardando às portas de Roma o chamado do seu pai para retornar a Israel. E eu quero ajudar o Eterno nesse propósito. O que eu puder fazer para tirá-lo de Roma, para tirar suas vestes de Roma, para tirar suas vestes de Edom, e vesti-lo novamente como rei, filho de Davi, eu farei. O que eu puder fazer para tirar a voz do ensino contrário à Torá, do ensino antissemita, do ensino distorcido que gerou perseguição aos judeus, para colocar na sua boca de novo a glória de Israel, o rei de Israel, aquele que veio para as ovelhas perdidas de Israel, eu farei. Essa é a visão da restauração. E tem mais, diga, tem mais, para a gente fechar. Hoje tudo é profético, diga, tudo, a Torá é profética, fala, a Torá é profética, não é um livro de história. Tem vida nisso, tem Espírito de Deus nisso. Olha esse texto. Ve'acharei chen yatsa achiv ve'yado ochezet ba'akev. Esav vaikra shmo Yaakov. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. Olha essa frase em hebraico. Agora você vai pegar a primeira letra de cada uma das palavras.
Essa palavra é Esaú e chamou o seu nome Jacó. Olha o que dá a primeira letra das palavras. Ieshua. Coincidência? Coincidência Yeshua no relato do nascimento de Jacó? Coincidência? Bota aqui na tela, coloca aqui para o pessoal ver, olha aí. O nome do Salvador profetizado no relato do nascimento de Jacó, Yeshua. O nome dele é Roshua, Yaoshua, Yabababashua. O nome dele é Yeshua. Porque assim foi profetizado por Deus. E assim está na Torá. Yeshua. Deus é salvação. Tem uma última coisa. Aqui está de trás para frente, né, no hebraico. O hebraico certo seria da direita para a esquerda. Veja uma coisa aqui. Em Israel, entre as comunidades judaicas, você vai ouvir eles falando sobre Yeshua, mas não com esse nome, Yeshua. Sabe qual nome eles usam? Yeshu. Yeshu. Que alguns até falam que é uma sigla, né? Que seja apagada a sua memória. Mas eu creio que não. Eles falam Yeshu. Sabe por quê? Dê uma olhada aqui. Yeshu, como ele é conhecido em Israel, é o nome de Yeshua sem o Ain. Está vendo essa primeira letra amarela à direita? Que parece um Y. É o Ain em hebraico, é o A. No nome Yeshua é A. Yeshua. Se você tira o Ain, fica Yeshu. Por que eles falam só Yeshu? Por que tiraram o Ain? A letra Ain no hebraico, eu não gosto muito dessas coisas, eu confesso. Não gosto, não fico muito neurado com essas coisas, porque não acho que é bom. Exige uma maturidade muito grande para você entrar na gematria do alfabeto. Mas eu achei isso interessante. O valor, cada letra em hebraico tem um valor. O valor da letra Ain é 70. Peraí. 70 por quê? O que é 70 na Torá? 70. Você ouve 70, você lembra do que na Torá? Qualquer rabino, 70 nações. Por quê? Porque Deus fala lá no Cântico de Moisés, Deuteronômio 32. Deus repartiu a herança dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Quantos eram os filhos de Jacó que foram para o Egito? 70. Então, quantas nações simbolicamente existem no mundo? 70. O Ain é 70. Então olha só. A missão das nações, diga, a missão das nações, a missão da igreja, vou falar igreja, a missão da igreja, representando as nações, é restaurar o Ain perdido de Yeshua, atualmente conhecido por seu povo só como Yeshu. Então eu e você vamos voltar com o Ain para cá. Quando Israel testemunhar as nações, apregoando o Messias com a voz e com as mãos de Jacó. Opa, acompanha aqui, ó, leia aqui, acompanha o raciocínio. Como que a igreja vai restaurar o Ain do nome Yeshua? Quando ela colocar na boca de Yeshua a voz de Jacó e quando ela tirar de Yeshua as mãos de Esaú. Aí o Ain vai ser restaurado. Então acompanha. Quando Israel ver que as nações estão ensinando um Messias que tem voz e mão de Jacó, as vestes de Edom serão retiradas. Aí o Messias se revelará ao seu povo como Yeshua, gerando redenção universal. Esse é o mistério. Se as nações restauram a identidade de Yeshua, Israel vai reconhecê-lo como um dos seus. E se Israel reconhece Yeshua como Messias, o que Paulo escreve? Haverá vida dentre os mortos.
A chave para o retorno de Yeshua é a igreja cristã restaurar a identidade do Messias de volta à sua origem judaica. E é a missão das nações. O judeu vai ver isso. Ele vai ver o Yeshua. Agora não é mais sem o Ain. Agora é o Yeshua completo. Ele tem voz de Jacó, ele tem mão de Jacó. Ele é nosso. Ele é o nosso Messias. Olha o que vai acontecer. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito, o espírito de graça e súplica. Olharão para mim a quem traspassaram, prantearão por ele como se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Por que vai haver choro? Porque vai haver unção de Deus. Por que vai haver unção de Deus? Porque eles vão ver e reconhecer. Ele é filho de Israel. Por que chorarão amargamente? Porque era nosso. Nós deixamos ele lá em Roma 2000 anos. Ele é nosso. Ele pertence a Israel. O texto diz: olharão para mim a quem transpassaram, chorarão por ele. Zacarias 12. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom? Agora você já sabe. Que Edom que está se referindo aqui? Não só o Edom lá do Oriente Médio, mas a Roma. Isaías está profetizando. Quem é esse que vai vir de Roma? Com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Yeshua, salvar. Porque não quero que vocês ignorem esse mistério. Está falando para a igreja das nações, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude das nações. Como é que as nações alcançarão sua plenitude? Restaurando o Ain de Yeshua, tirando as vestes de Roma de Yeshua. Aí a nação entra na plenitude. E o que vai acontecer quando as nações entrarem na plenitude? Assim, quando isso acontecer, todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Está vendo o mistério com o apóstolo Paulo? Que as pessoas não entendem. Judeu não entende, cristão não entende, judeu messiânico não entende. Porque o ministério Netívia, que está fazendo 40 anos esse mês em Israel, apregoa, tem um trabalho com as nações. Porque o Ensinando de Sião é um ministério judaico de discípulos de Yeshua que tem um trabalho para com a igreja, para com as nações, porque nós entendemos essa sequência profética. Quando nós ajudamos as nações a restaurarem a judaicidade de Yeshua, a apresentarem Yeshua como judeu para Israel, Israel será agraciado com o poder e o Espírito de Deus, olharão para Deus, chorarão pelo Messias, e os olhos abrirão. Não é Desafinado Paneia. É José, nosso irmão. E quando isso acontecer, e já começou a acontecer, mas quando o processo finalizar, nós teremos restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.